Boa tarde, pessoal, tudo bom? E pessoal, sejam bem-vindos de volta ao nosso livro das perguntas. Eu sou o Rodrigo Sevilla, esse é o Felipe Faleta, esse é o canal em que a gente discute a vida espiritual, tudo que a gente pode até o que a gente não deve. E hoje a gente vai continuar as perguntas da semana, com a pergunta que o Felipe vai ler, por favor. Bom, é a 18ª pergunta. Uma pergunta do Rodrigo no WhatsApp. Entendo que ainda, Ah, que é de baixo tá. para cima, né? Bom, ok. É a 17ª pergunta, também do Rodrigo. Quem não adorar a besta vai ser perseguido e torturado? Isso vai ser para todas as religiões ou apenas para os cristãos? Quem não adorar a besta vai ser perseguido e torturado? Isto vai ser para todas as religiões ou apenas para os cristãos? Hum. E Bom, o que eu fazer que nem você costuma fazer, que é mais fácil, né? Separar em partes. Primeiro que o que eu entendo como cristão não tem nada a ver com necessariamente quem é religioso, né? É, E eu acho que tem pessoas que são cristãs, apesar de não professarem a fé em Jesus Cristo, e às vezes pertencem a outras religiões ou não têm religião, né? E então, para mim, qual que é a questão aqui? Para mim, se uma pessoa busca a verdade, busca o amor, é, às vezes ela busca, tá buscando Deus, mas não necessariamente na pessoa de Jesus. Não sei se vocês conseguem entender o que eu quero dizer. E para mim, isso ela pode estar totalmente não vinculada a nenhuma religião, inclusive, né? Ou até a outra religião, e ela está realmente com o coração direcionado a Deus, sim, né? Mesmo que com alguns equívocos, algumas coisas misturadas junto. E eu acho que no fim dos tempos também tem outra questão, né? Porque tem pessoas que acreditam que vai ter o arrebatamento pré-tribulação, né? Antes da tribulação. Então, o que para essas pessoas, que elas dizem, né? Que os cristãos vão ser arrebatados antes que venham as tribulações. Então, eles não sofrerão essa perseguição, torturas, como o Rodrigo colocou aqui. Tem já outras pessoas, talvez mais como o Rodrigo ou eu, que acredita que vai ser no meio do caminho. Então vai ter a tribulação, né? Vai ter uma aprovação, vamos dizer assim, e depois vai ter o arrebatamento. E tem o pessoal pós, que acredita que só depois de toda a tribulação, tudo aí que vai ter arrebatação, arrebatamento. Então, pode falar tanto do arrebatamento quanto da arrebatação? acho que sim, não sei, acho que sim. Bom, não sei, eu tenho dúvida quanto a isso. Daí, assim, o que eu acredito é que também eu acho que nem todos os cristãos, mesmo que seja no meio da tribulação ou depois, vão necessariamente ser torturados, né? Ou vão sofrer tanto assim. E isso eu acho que também vai depender o quanto a pessoa está ainda presa a esse mundo ou não, né? Porque também a gente tem que considerar que tem uma gradação. As coisas têm uma gradação. Então não é assim, a pessoa acredita em Jesus, ela está no fim dos tempos, vai sofrer a tribulação, daí todo mundo que acredita em Jesus vai ter alguma tribulação. Acho que só pela pessoa, mesmo que não esteja no fim dos tempos e crê em Jesus e no que ele professou, mesmo que não esteja no fim dos tempos, ela já sofre algum tipo de perseguição e algum tipo de exílio nesse mundo, né? Já tem uma separação. Só que eu acho que isso é razão é um bom sinal, na verdade. Deve ter ser tomado como um bom sinal e algo bom mesmo, né? E não ter medo porque até se você tiver medo disso, aí tem risco até de você ficar mais ligado a essas pessoas que vão perseguir os outros, na verdade. Você não tá ligadas ao anticristo. Mas eu acho que é isso, assim, acho que daria para dizer mais algumas coisas. Mas como sempre, acho que o Rodrigo ele talvez consiga dizer melhor. Então, quem não adorar a besta vai ser perseguido e torturado. Isso vai ser para todas as religiões ou apenas para os cristãos? Deu para entender o que eu falei? Não sei se fez Não deu sentido. para entender, faz sentido sim. O que eu observaria aqui para o meu xará é o seguinte: vamos lá. É, isso vai ser para todas as pessoas que adorarem a Deus. Então você tem que tomar cuidado com essa denominação cristão, porque ela pode significar coisas muito diferentes, Uhum. né, na sua cabeça. Eu não sei o que significa na sua cabeça.
e no seu coração, né? E é isso que vai determinar a interpretação aí, a resposta da sua pergunta, tá? Você fala assim, quem não adorar a besta vai ser perseguido e torturado. É verdade. Uhum. Essa é a profecia com relação ao fim dos tempos. Agora, na sua pergunta já tem a resposta, né? Uhum. Isso é para todas as religiões ou para todos os cristãos? Por que teria que haver distinção? Se Uhum. pro anticristo, pra besta, só importa o seguinte: ou você me adora ou você está contra mim. Não faz sentido. Então a pergunta talvez que você poderia reformular é o seguinte: somente os cristãos vão se recusar a adorar a besta? Uhum. Ou outras pessoas de outras religiões também vão se recusar e, portanto, vão ser torturados e perseguidos, mortos, etc. Uhum. Então vamos partir da premissa de que, se não adorar a besta, no fim você está lascado, independentemente da sua denominação institucional. Uhum. Certo? Sim. Tem escapatória. Porque a ideia, no fim, é de unificar tudo, né? Então vai ser uma religião só, um governo só, Uhum. tudo uma coisa só, uma gelatina única para o mundo inteiro. E você não vai querer fazer parte disso? Uhum. Veja só, é, quem vai querer perseguir não quer saber como você se denomina, não vai ter nem tempo para perder com isso. A questão é que você não quer fazer parte do sistema. Uhum. E como o Felipe falou, quem não vai querer fazer parte do sistema no fim, já não está querendo fazer agora. Uhum. Então agora já vive uma vida meio Separada. separada, porque Deus já está chamando, vem comigo. Uhum. Sai dela, povo meu, não é isso que está escrito na Bíblia? Sai dela, de quem? Da Babilônia, né? Sai dela enquanto é tempo. Então a separação não é uma coisa que vai acontecer lá no fim. No fim, você vai ter, na verdade, o quê? O fim do mundo é uma colheita, né? Então, acabou. O que você plantou, você vai colher. Então Uhum. agora é a hora de você plantar. Plantar não, na verdade quem planta é Deus, né? Você só aceita o Uhum. trabalho dele. Agora é a hora de você, agora, nesse momento da sua vida, que ainda não é o fim do mundo, Uhum. ou pelo menos exatamente o fim, Uhum. porque a gente já pode estar no processo, mas ninguém sabe a hora. Agora é a hora de você já aceitar a obra de Deus na sua vida, de te separar do mundo. E ele está querendo fazer isso com todos nós. E isso tem consequências reais na nossa vida. Não quer dizer que você vai virar uma pessoa que vai viver no deserto e que tem que viver totalmente apartado da sociedade. Não é uma questão social, é uma Uhum. questão espiritual, de discernimento. Uhum. Você pode viver no meio do mundo, no meio da sociedade, dar graças a Deus por tudo e tá tudo certo para você. Como Jesus, você vai ver, assim, João Batista ficou um pouco mais apartado, né? Que ele vestia a pele de camelo e comia gafanhoto com mel, né? Coisa silvestre. Só que Jesus não, Jesus estava lá no meio do povão, né? Espiritualmente, essas coisas não fazem diferença. Você tem que começar a olhar a vida interior, Uhum. né? Porque é o coração que interessa para Deus. Porque veja só, tudo que é exterior vai ser destruído, inclusive o seu corpo. Pensa assim. Não vai sobrar pedra sobre Não vai pedra. sobrar pedra sobre pedra. Tudo que é exterior, ou seja, que não é a nossa alma, vai ser destruído, vai passar. Né? Uhum. Então o que vai permanecer? O que vai permanecer é a sua alma. Aquilo que Deus ama para sempre. Uhum. Então é nisso que você tem que focar. As aparências externas elas enganam. Né? Porque às vezes parece que uma coisa é outra. E só Deus conhece o coração de cada um, na verdade. Então, para usar uma fórmula agostiniana, que ele falava sobre esse tema, porque o fim do mundo era popular, sempre foi popular para os cristãos, né? A ideia do fim do Uhum. mundo. Uhum. Mas naquela época, o fim do Império Romano, aquela crise toda lá, que eles estavam passando, né? E Agostinho era um bom guia da comunidade naquela época. Ele tinha umas tiradas boas, né? E ele falava assim, isso já faz parte até da filosofia do Agostinho, né? Que ele foi um filósofo que abordou muito o tema do tempo. Tempo, a passagem do tempo, a cronologia das coisas, né? Uhum. E ele acho que é um dos melhores filósofos, aliás, que trabalhou com o tempo foi Agostinho. Até hoje, Ah, é? com certeza. Nossa, isso eu desconhecia. E ele tem várias sacadas legais, e uma das sacadas legais que ele tem é o seguinte, eu vou passar para vocês, talvez ajude a entender as coisas um pouco aí. Uma das coisas que ele fala é o seguinte, ó, eu vou parafrasear, não vou usar exatamente os termos de Agostinho, tá? Mas parafraseando é o seguinte, a maioria das pessoas que estão na confusão, na mentira, na idolatria e tal, Uhum. elas acham que o mundo existe, certo? Uhum. O mundo é uma coisa que está lá, que tem uma existência substantiva, concreta, que sempre permanece, Uhum. e elas estão de passagem pelo mundo. Uhum. Elas vão passar um tempo pelo mundo.
não é por este mundo. E o mundo permanece. Só que Agostinho, ele tinha uma filosofia muito boa porque ele focava na alma humana, justamente do ponto de vista do indivíduo, Uhum. da alma humana. Essa é a melhor filosofia que existe, é sempre a filosofia que aborda esse ponto. Desde Sócrates até o último filósofo, sempre. A melhor filosofia é que aborda o ponto de vista do indivíduo com relação à realidade, né? É a subjetividade humana. E Agostinho é muito bom nisso daí. E ele fala assim: não é que eu estou passando pelo mundo. Não, o mundo está passando por mim. Uhum. Pensa um pouco nisso aí, reflete. Complexos. O mundo, você acha que você está passando por esse mundo, você está passando um certo tempo aqui. Não, não, não. Esse mundo e o tempo A desse figura mundo, desse mundo vai o passar. tempo desse mundo, dessa vida, está passando pela minha alma. Porque a minha alma vai permanecer. Ah, Então esse mundo, é. ele tem menos, espiritualmente falando, ou para usar o termo da minha filosofia, aí já é um negócio que eu fiz lá da monadofilia. Do ponto de vista da substância espiritual que somos nós, a gente tem mais substância do que esse mundo. Então, não é E que. aos olhos parece que não, né? Então, a idolatria engana, porque você acha que está acontecendo outra coisa. Mas não, pensa bem. Se você tem mais substância, sua alma, sua individualidade, tem mais substância do que o mundo, porque vai durar mais, né? Esse mundo vai acabar e você vai continuar. Se é assim, então não é eu que estou passando pelo mundo. Esse mundo é que está passando por mim. É só uma coisa que está acontecendo na minha vida, entre muitas que vão acontecer. Uhum. Então, tenta pensar por esse ponto de vista. Eu sei que pode parecer muito radical, principalmente uma mentalidade de hoje em dia que é muito encharcada, né? Embarcada e cheia de idolatria mesmo. A gente aprende sem querer, né? A cultura do cativeiro, enfim, eu expliquei tudo isso no meu livro lá. Especificamente o livro que eu recomendo para você abordar esse assunto é esse aqui, tá? Monadofilia, que eu publiquei em 2022. É, e aí você vai refletir sobre isso e você vai falar, não, peraí. O que vale é a vida interior, não é a vida exterior. Uhum. Então, esse tipo de pergunta que você está fazendo, você mesmo, o ideal é isso, tá? Nós estamos trabalhando aqui para vocês ficarem cada vez mais fortes, Uhum. certo? Cada vez mais capacitados. Não que eu tenha o poder de fazer isso ou o Felipe. É Uhum. porque Deus tem esse poder se você tiver interesse. A minha função aqui é despertar o seu interesse. Uhum. Para você desejar isso, porque se você tiver algum avanço, não é eu que fiz, foi Deus que fez na sua vida e eu só servi de instrumento para chamar Uhum. a sua atenção. Então eu chamo a sua atenção aqui para a sua pergunta. Quando tiver o fim do mundo e quem não adorar a besta for perseguido, isso vai ser para todas as religiões ou só para os cristãos? Do ponto de vista da vida interior, não faz sentido a pergunta. Uhum. Porque do ponto de vista da vida interior, quem vai se recusar a adorar a besta é quem ama a Deus. Uhum. Só os cristãos amam a Deus? É Não. óbvio que não. Pode ter um cara lá que não tem religião nenhuma, ou tem uma outra religião qualquer, que é só pro forma, né? Para a vida exterior. Mas interiormente ele está muito bem com Deus, porque ele ama Deus sobre todas as coisas, Uhum. ama o próximo como a ele mesmo. Então ele está tudo certo diante de Deus. Só que ele não tem lá o carimbo, a chancela Até porque de cristão. no final dos tempos, eu acredito que tudo vai coagular, né? Tudo vai Então, para os dois cristalizar. lados, para os dois Uhum. lados. Porque da parte da besta do anticristo vai ter a religião global. Todas as religiões devem se fundir. Pensa isso. Vai ser a religião É possível, isso não é dito, mas é muito provável. provável. Tá bom. Uhum. Então É muito vamos lá. provável. Uhum. É provável que isso aconteça. Uma unificação, porque já existe um trabalho para fazer isso. Já Uhum. está em andamento. Enquanto eu estou falando com você, já existem trabalhos de várias pessoas de várias religiões que estão se organizando para unificar tudo, Uhum. né? Porque no fim vai ter um líder só e todas as religiões vão ter que falar: esse cara é Deus, né? Uhum. Então eles já estão fazendo uma antecipação desse serviço agora. E por outro lado também, quem ama a Deus interiormente, tem vida interior, também vai se dispensar dos rótulos externos. Uhum. De repente você vai descobrir que tem um judeu, muçulmano, budista, hindu, sei lá o que, ateu, que no fim vai ter a mesma fé que você. Uhum. A fé verdadeira, porque acredita em Deus acima de todas as coisas, ama a Deus acima de todas as coisas e é o próximo como a ti mesmo, ou seja, acredita na lei do amor e Uhum. está de bem com Deus, certo? Então as aparências vão acabar no fim do mundo. Uhum. Por isso que você tem que viver pela verdade agora. Quanto antes você já escapar das aparências agora, mais fácil para você. Deu pra entender?
né? Uma coisa que eu posso dizer especificamente é o seguinte: os cristãos vão ter uma perseguição peculiar, específica no fim do mundo, por dizerem que Jesus é o Filho de Deus. Então aí talvez tenha um cara lá de uma outra religião que não vai passar por esse tipo específico de perseguição. Uhum. Ele ama Deus, está tudo certo no coração dele, Deus está bem com ele, ele está bem com Deus. Está tudo certo nesse relacionamento. Só que o cara não vai dizer que Jesus é o Filho de Deus porque ele não recebeu essa revelação, não aconteceu na vida dele. Né? Uhum. E aí o que vai acontecer com quem é cristão e quem o cristão que for questionado a respeito disso pelas leis de Noé, que os caras devem implantar no fim do mundo, também é provável, não sabemos, mas é provável. Tem lá as leis de Noé, a primeira lei é a lei da idolatria, que vai ordenar como punição a decapitação, a morte por decapitação de todos aqueles que praticarem idolatria, ou seja, de acordo com eles, a adoração de alguma coisa além do Deus único. E eles vão dizer que quem fala que Jesus é filho de Deus adora dois deuses. Ou três, Ou a especificamente. trindade, três deuses se for a trindade. E eles vão falar, não, isso é idolatria. Você tem que afirmar, como cristão, que você acredita em Jesus Cristo como qualquer outra coisa. Como um iluminado, um profeta, um avatar. Né? No Oriente eles têm muito negócio de avatar, não sei o que lá, encarnação do blá blá blá. Reencarnação. Então é o seguinte, você vai ter que falar qualquer coisa dessas, mas não vai poder dizer o que Jesus falou que ele era, o Filho de Deus. Uhum. Que ele é um com o pai. Então, se você disser isso, eu quero falar, então você está praticando idolatria de acordo com a nossa regrinha aqui. E aí você vai ter uma perseguição específica que, na verdade, é uma espécie de honra especial, porque você vai poder dar o testemunho do melhor que tem para ser testemunhado, de uma revelação perfeita. Né? E se a punição é que alguém vai cortar a sua cabeça, você tem que pensar assim. Eu sei que é difícil, mas você pode pensar assim: eu ia morrer de qualquer jeito, né? Uhum. Se Deus está permitindo isso é porque Ele está querendo que seja Uhum. assim. Então é sempre um alívio você confiar na providência. E outra coisa que você pode pensar também é o seguinte: eu aceitando isso, eu estou testemunhando para mim mesmo que eu acredito nisso. Né? Quando você aceita um troço desse, um martírio, é um negócio que quando você aceita, acabou, né? Uhum. É uma espécie de confirmação mais fácil, até. Uhum. Embora não seja recomendável. Não estou falando aqui para ninguém ficar querendo perder a cabeça, literalmente. Claro. Certo? Não é algo desejável, mas não é algo necessariamente É ruim. algo que assim, o maluco lá vai querer cortar a cabeça dos caras. Tá bom. Quer cortar a minha também? Eu não vou fazer guerra contra o cara, porque isso não é problema meu. Se ele quer cortar minha cabeça, tem que pensar assim também. Aí até um pagão como Sócrates tinha discernimento nesse ponto. É muito melhor você sofrer uma injustiça do que cometer Cometer uma. uma, com Então, certeza. se alguém quer cortar minha cabeça, isso não é um problema meu, é um problema de quem quer cortar minha cabeça. Uhum. Porque eu vou daqui para Deus, tá tudo certo comigo, eu não fiz nada de ruim. Agora, e o cara que me matou? Uhum. Esse vai ter que O capataz, por vai ter que exemplo. responder por isso. Não estou dizendo que ele vai ser condenado eternamente por isso. Não sei, é Deus Mas que o problema sabe. é dele, não é meu. Mas ele já está com um probleminha a mais que eu não tenho, né? Porque eu não Uhum. cortei a cabeça de ninguém. O cara vai ter cortado a minha. Uhum. Então você tem que pensar assim: se alguém vai cortar a sua cabeça, tem que falar, coitado. Você tem que ter pena. Esse é o cristão. Uhum. Você tem que ter pena e compaixão do cara que quer cortar a sua cabeça. Você tem que pensar Uhum. como tá perdido. Meu Deus do céu. Uhum. Entendeu? Não, e ele, se ele é tão bom assim, por que que ele mata em nome do amor, né? Não, mas isso ainda é uma justificativa. Esse raciocínio, você ainda está querendo pensar que você está com a razão, você não está com a confiança. Ah, não, 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 não. Tô falando de uma forma tosca mesmo, né? Não, mas eu não quero tosco, eu quero Uhum. o melhor. O melhor é você pensar assim, coitado do cara. Uhum. Coitado do cara. Uhum. Porque você imagina você achar que fazer a obra de Deus é matar os outros. Uhum. Quer dizer, Jesus veio e não matou ninguém. Pelo contrário, né? Curou um monte de gente, ressuscitou gente, pregou o perdão, a misericórdia, Uhum. Falou pra amar os inimigos. mataram ele. Aí alguém vai achar que é cristão, seguidor de Jesus Cristo, desse mesmo que eu tô falando, e vai querer matar os outros. É muito louco. Então, assim, você não tem. Você Uhum. tem que pensar assim, eu não tenho nada a ver com esse espírito aí, entendeu? Ah, mas ele vai querer me matar, como diz, está escrito na Bíblia também. Não tema aquele que pode matar o corpo. Se você Uhum. é para temer alguma coisa, tema a Deus. Por quê? Porque Deus pode destruir a sua alma, Uhum. certo? Para a eternidade. E aí você está morto mesmo para a eternidade, acabou.
É isso que você quer? Não. Então pense em Deus e com relação aos homens que vão ficar te ameaçando, aterrorizando aí, não se preocupem muito. Eu acho que esse é um tema importante para falar aqui no nosso livro das perguntas, porque tem muita pergunta sobre o fim do mundo Uhum, e poder, tecnologias e coisas e tal, e acho que o pessoal anda meio com medo. Não é para ter medo, não. uhum, Não é para ter medo, não. Quem tem que ter medo é esses caras. Tem que inverter essa lógica. uhum. Os cristãos, que são cristãos mesmo, eles têm que pensar assim: não, eu tô tranquilo aqui, porque eu sei no que eu acredito. Eu já fui liberto, pena é o outro que tá escravo, né? Exato, Que é escravo, cativo. esses caras que estão fazendo isso aí, eles têm um problema, não sou eu que tenho problema. Ah, o mundo vai acabar, eles vão perseguir os cristãos. Aham, e isso é problema meu? É pra eu ficar com medo disso? O que é pra eu fazer exatamente? Ficar. Me esconder debaixo da cama? Não, é pra você estudar Krav Maga, É pra eu é começar fazer a treinar artes marciais? isso, ser um Construir sobrevivencialista, construir um bunker? Criar galinha isso, no meu quintal? Não. comprar máquina de choque. Eu vou viver, graças a Deus, até o fim. É só isso que interessa. Uhum. Bom, amanhã, se Deus quiser. Aliás, eu não sei que dia que é amanhã. Amanhã é dia 5. É Amanhã. dia 5 é terça-feira. Não, não, amanhã não tem pergunta. Porque a gente não tinha pergunta para a semana inteira. Amanhã eu vou gravar um outro vídeo com o Felipe, na verdade, que é um livro de uma. Ah, eu tenho uma pergunta pra amanhã. Não, mas não funciona assim. Não? Não. Você tem que mandar no WhatsApp. Ah, não, eu vou mandar, mas Não, eu mas não já. é para amanhã. Ele tem uma pauta já. A semana inteira já está pautada. Tá. Você vai fazer que nem os outros, você não tem privilégio nenhum. Você vai mandar. Não, a minha questão não era privilégio, que eu tava pensando assim, tá faltando pergunta, eu tenho uma Não, pergunta. não. Eu já tenho até mais pergunta mesmo. Uhum, Eu acho que o Rodrigo mandou uma pergunta hoje até. O meu xará, né? uhum. Ele mandou a pergunta, tá na pauta, eu vou colocar na pauta, ele mandou hoje, vou colocar na pauta para semana que vem, Ah, tá, perfeito. certo? Essa Entendi. semana já está tudo apautado. Pensa assim, quando a gente fecha uma semana e começa uma nova, já está tudo Entendi. maktub, já está escrito. Então, você pode mandar a pergunta no WhatsApp, Não, e tudo bem, a aí... minha questão não era furar fila, era só. Achei que só tava faltando alguma Então é o coisa. seguinte, amanhã vai ter um outro vídeo de um outro projeto que se chama Livro das Alegações, que na verdade eu vou começar um prefácio hoje com o Felipe e colocar no YouTube. Eu não sei se eu vou jogar no grupo ou não esses links, ainda não sei. Eu vou pedir pro Felipe decidir. Porque ele tem mais contato com o pessoal do grupo do que eu. Então isso aí ele que vai resolver. Mas no dia 6, que é quarta, né? Dia Concorda? 6. Aham. No dia 6 vai ter mais uma pergunta do meu xará. Que é o seguinte, ele pergunta assim, a tribulação vai ser em breve ou em décadas? O processo será através de tecnologia avançada para enganar os cristãos e adorar a besta sem saber? Então, vamos discutir essa pergunta, tentar responder ela na quarta-feira, certo? Perfeito. Então, por hoje é isso. Na verdade, tem mais um negocinho que eu vou fazer aqui, mas de perguntas é só isso por hoje, certo? Perfeito. Tchau, pessoal. Até a próxima, se Deus Falou, quiser. Cezão. Tchau, tchau.